A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Diogo Ros e nós vamos dar sequência à aula de número 9, a parte 2 desta aula, tendo certeza que ela será valiosa para todos quantos têm o desejo aí de estudar a palavra de Deus, as lições da escola bíblica para o crescimento espiritual. Você que nos acompanha sabe que já gravamos a primeira parte desta lição de número 9 e agora estamos na parte 2. A visão bíblica do corpo, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo, ele é o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Então, na verdade, o corpo é esse veículo, é esse invólucro onde a alma e o espírito dentro dele habitam. E esse corpo, evidentemente, por ocasião da morte, ele é sepultado, mas a alma e o espírito vão direto à vida eterna, a uma eternidade com Deus ou sem Deus, no caso, se a pessoa não é alguém que serve a Deus, infelizmente, essa alma e esse espírito vão para um lugar de dor e sofrimento, conhecido na Bíblia por inferno. Todavia, se trata de um servo, serva de Deus, o seu espírito e alma vão para o descanso, para o paraíso, onde está o Senhor Jesus. Vamos adiante. A carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, disse Paulo aos Romanos 7,18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser ineramente mau e insignificante. Precisamos deixar bem claro aqui que o corpo, a matéria em si, ela não é má. O corpo, ele é só um objeto, que sem a alma e o espírito, ele não serve para nada. Ele está inerte. Olha o caso de um cadáver, por exemplo, que não se mexe, não fala, porque a alma e o espírito não mais dentro dele está. O corpo não é mau, o corpo é apenas a residência onde habita a alma e o espírito, como já falamos. Não dá para confundir corpo com natureza pecaminosa. A natureza carnal é aquela tendência do ser humano por querer o que é errado, o vício, o pecado. Isso é natureza caída e contaminada e carnal. Não confunda com o corpo, que é objeto e morada do Espírito Santo no caso de um salvo. Então, não vamos aqui agora também dizer que o corpo é mau. Não, não é isso. Natureza carnal é uma coisa e o corpo é apenas a residência da alma e do espírito. Que vamos falar agora, subtópico 2, templo do Espírito Santo.
A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois em resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então, aqui, queridos, nós temos uma expressão muito interessante. O corpo, como ele é santuário do Espírito Santo, ele não deve ser profanado, ser tido como algo, não devemos profanar esse corpo, não devemos, quero destacar aqui essa frase, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então, tatuagens, machucaduras, andar seminu, despido, qualquer coisa que profane este santuário está se pecando contra o corpo e desagradando o Espírito Santo. Assim como eu não pego uma tinta e saio pichando uma igreja, um templo, assim eu também não posso ficar depreciando o nosso corpo, que ele é morada do Espírito Santo. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de forma consciente, de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. O que está dizendo aqui, queridos, é que esse corpo, ele ainda aguarda a sua glorificação. Quando o Senhor Jesus voltar, os salvos em Cristo que estiverem vivos terão seu corpo transformado de corruptível para incorruptível e se tornará glorioso. E os que morreram em Cristo, também por intermédio da ressurreição, terão um corpo de glória. E esse corpo, então, atingirá o seu estado de glorificado, espiritual e imortal. Então, nosso corpo, ele está aguardando essa bendita esperança ainda. Vamos para o subtópico de número 3, a visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade,
o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Olha aqui, o hedonismo, então ele trata disso, ó. É um estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Tudo é permitido neste culto ao hedonismo, essa prática, infelizmente, do hedonismo, ele prega isso aqui: obtenção de prazer e tudo é permitido, vale tudo. Eles dizem que tem que aproveitar a vida, que precisam beber todas, levar o seu corpo a um nível de diversão, de orgias, porque para estes a vida acaba aqui, então eles aproveitam o máximo, se é que isto é aproveitar. Então, este é o hedonismo e esta é a sua pregação. Com o narcisismo, aqui já é outro. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si mesma, si próprio. De acordo com esta abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Hoje, o narcisismo também está em alta na nossa sociedade. Aquela pessoa que tem amor excessivo por si próprio, é a pessoa que busca uma estética a qualquer custo, ostentando a beleza física, aquele amor excessivo. Não confundir com capricho e asseio corporal e autoestima. Capricho todos temos que ter, autoestima também, asseio corporal, higiene, cuidado com o corpo, sim. Amar a si mesmo, tá tudo certo. O problema são os excessos. O narcisismo, então, ele prega isso. É estes excessos que nós somos contra. O narcisismo é aquela pessoa que ama a si própria, que busca uma estética a qualquer custo. As pessoas hoje exageram nessa autorrealização. Então, nós, cristãos, não podemos cair nesse extremo. Tem que haver um equilíbrio em tudo. Vamos adiante aqui na nossa matéria, nossa aula. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, tudo nos é permitido, mas nós não vamos... temos que ter o discernimento para entender aquilo que é possível, aquilo que é bom, aquilo que é reto e aquilo que é exagero e é pecado. Subtópico 2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. Vamos ver aqui Gênesis 1, 27 e 28. Nós sempre temos uma palhinha sobre, uma pincelada
sobre o hebraico bíblico. Você que me acompanha aqui sabe, nós temos cursos de hebraico bíblico, se você queira adquirir, então a gente sempre gosta de apresentar alguma coisa no hebraico. Vamos ver aqui. Então, capítulo 1, versículo 27, acompanhe na tela onde estaremos fazendo a leitura. Vaivra Elohim et Haadan Betsalmo Betselem Elohim bara Oto Zahar Unekeva bara Otam. Ou seja, e criou Elohim o ser humano, Betsalmo, segundo a imagem, segundo a sua própria imagem. A Betselem, a imagem de Elohim, Bará criou, Otô, criou ele. Zahar, ou seja, macho, Unekeva, e fêmea, Bará Otam, criou eles. Então, Deus nos criou macho, Zahar, e Unekeva, e fêmea. Este foi o projeto de Deus para a criação, não há nada de errado no sexo quando ele é monogâmico e hétero, ou seja, monogâmico quando se tem uma só parceira e a parceira um só parceiro, e hétero quando é com pessoas de sexo diferente, o homem com a mulher e mulher com o homem. Isso é bíblico, não é nada de impuro nem de errado. Sexo, eu gosto de sempre dizer que fora do casamento é pecado, dentro do casamento o pecado é não fazê-lo, porque Deus ordenou, porque é prazer para o casal e também com o objetivo da procriação. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a realização sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas, o objetivo deles, né? Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se governar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, nas drogas, no suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? Então, queridos, aqui neste processo de liberdade, existe a banalização do corpo, e isso deve ser vigiado. O existencialismo ateu, como nós falamos aqui,
e que hoje está banalizando, querendo que o aborto seja permitido, a prostituição, as drogas. Isto é lamentável. São extremos que nós precisamos policiar, vigiar e não permitir que isto aconteça conosco, nossa família, nossa comunidade, que deve ser preservada e obediente à sã doutrina da palavra de Deus. Concluindo, criado na terra à imagem e semelhanças divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. Ou seja, sempre que cometermos um pecado no corpo, prostituição, drogas, vícios, estamos atingindo nossa alma e nosso espírito e comprometendo o relacionamento com Deus. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro, claro que não. O Espírito Santo, que é santo, não pode habitar no corpo profano e pecaminoso. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado, falamos anteriormente. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, você que é de Deus, cuida do teu corpo, santifica o teu corpo, se preserva, se cuida, não cometa atos contra o teu corpo, porque estará atingindo o teu relacionamento com Deus, visto que o Espírito Santo habita no teu corpo. Eu quero agradecer a sua presença, convidar você já para a próxima lição, que será de número 10, onde estaremos estudando a renovação cotidiana do homem interior. Isso vai ficar para a próxima gravação, e eu agradeço por ter você até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.